O Supremo Tribunal Federal decidiu no início de setembro que são inconstitucionais os dispositivos da Lei de Drogas de 2006 que proíbem a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. No Senado, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, também no começo de setembro, decidiu dificultar o livramento condicional dos condenados por crimes hediondos. O tema do Via Justiça de hoje é o aparente conflito entre estas duas decisões. Participam deste programa o juiz José Martinho Nunes Coelho, da Terceira Vara Criminal de Belo Horizonte, e o defensor público criminal Fernando Campelo Martelito. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, está no ar o Via Justiça. A CCJ do Senado aprovou o projeto que aumenta de 2/3 para 4/5 o cumprimento mínimo da pena dos condenados em regime fechado antes de poderem se beneficiar da chamada liberdade condicional. Isso significa que estes presos terão de cumprir 80% da pena em regime fechado. Atualmente, são 66% da pena. O Legislativo pede maior rigor. Enquanto isso, o Judiciário abranda e permite pena alternativa para os condenados por tráfico de drogas. Aparentemente contraditórias, como interpretar as duas decisões no contexto do direito penal e constitucional brasileiro? É o que vamos ver agora com os nossos convidados. Juiz José Martinho, como o senhor vê essas duas decisões? Carlos, a questão das decisões, principalmente a do Supremo Tribunal Federal, ela vem justamente de encontro a um movimento de abrandamento iniciado pela própria Lei 11.343 de 2006, que trata dos crimes de entorpecentes, de tóxicos. Nós todos sabemos que hoje o usuário, aquele que traz a droga, que carrega a droga, que guarda a droga para uso próprio, ele tem uma penalização totalmente diferenciada dos crimes comuns. E também a própria lei criou uma série de benefícios para o próprio traficante, aquele traficante isolado, aquele traficante e que confessa o tráfico, que admite a sua culpa. A própria lei trouxe uma série de benefícios para ele, inclusive com a pena podendo chegar a uma pena ser concretizada para ele abaixo de 2 anos de reclusão. Em razão disso, e entendendo o Supremo que também seria inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072, que é a Lei de Crimes Hediondos, que proibia também a liberdade provisória para os crimes hediondos. Em conjunto com isso tudo, o Supremo entendeu que há possibilidade, sim, dependendo do caso concreto, do juiz conceder a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defensor Fernando Martelito, está certo o Supremo, está certa a CCJ do Senado? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o programa Via Justiça por essa oportunidade de trazer ao conhecimento da população esclarecimentos a respeito desses pontos que são muito polêmicos, né, para a sociedade, mas que precisam ser esclarecidos, né? A questão dessa antinomia, desse conflito aparente que existe entre o posicionamento adotado pelo Senado Federal no seu projeto de lei e a decisão recente do Supremo, na verdade, ela está se restringindo ao papel constitucional de cada instituição. O Senado Federal, como casa legislativa, ele está exercendo o seu papel de inovar o ordenamento jurídico, ainda que criando uma legislação mais endurecida na esfera penal. E o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, examinando um caso concreto e fazendo uma interpretação constitucional do caso, entendeu que nessa situação deveria haver um abrandamento da legislação. São atuações distintas, mas o importante é que isso mostra que o direito ele é dinâmico, ele evolui e ele se adequa ao seu tempo. Então, o que ocorre? Data vênia, entendo que esse endurecimento
da legislação penal por meio desse projeto de lei que está sendo votado pelo Senado. Ele não traz benefício à sociedade, mas, em contrapartida, o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, está dando esse entendimento recente. Vamos ver agora a opinião do criminalista mineiro Leonardo Isaac Yaroshevsky. A sociedade ela precisa entender que a prisão também é maneira mais cara de transformar os seres humanos em seres piores. Ao passo que, se a gente substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, que a sociedade chama de penas alternativas, penas de prestação de serviço à comunidade, por exemplo, o índice de reincidência, que era de 70% a 80%, ele cai para 5%. E o custo, inclusive custo econômico para a sociedade, ele é muito menor. Então é preciso investir numa prevenção, é preciso investir em políticas sociais, né? Cada vez eu repito mais que a melhor política criminal é a sua substituição pela política social. Gostaria que os senhores comentassem a fala do professor Yaroshevsky e eu pergunto para o senhor, juiz José Martinho, é preciso agravar ou abrandar no direito penal? O que nós temos que ter, a sociedade brasileira ela tem que entender é que o direito penal não é solução para nada, para os nossos problemas. Essa é que é a grande verdade. E os movimentos de APAC, de alguns movimentos isolados no sistema penitenciário, têm demonstrado que esse sistema penitenciário de isolamento do cidadão que cometeu algum fato tido como criminoso e isola esse cidadão numa cadeia ou numa penitenciária, isso não tem solucionado, pelo contrário, tem agravado. Por isso que o professor ele chama essa atenção, que a prisão, como nós conhecemos, ela, ao invés de ajudar, ao invés de trazer benefícios à sociedade, ela só agrava a situação, não resolve nenhum problema social da nossa sociedade. Defensor Fernando, se a prisão não resolve, o que vai resolver então? Então, Carlos, a experiência que nós temos no nosso dia a dia, na nossa prática, é exatamente essa que o Dr. Martim colocou. O sistema prisional, ele já não consegue mais dar essa resposta à sociedade em termos de ressocialização do preso. Hoje, a prisão serve apenas como uma medida de vingança social. Não há a ressocialização. A alternativa é exatamente essas medidas despenalizadoras nas quais o sujeito que está em conflito com a lei, ele tenha que assumir essa responsabilidade, porém de uma forma alternativa, que não seja o encarceramento, porque já ficou demonstrado isso aí, a experiência e o sentimento nacional mostra que prisão não resolve problema. Então, essa tendência que existe principalmente nos períodos que antecedem eleições, haver uma enxurrada de propostas de leis no sentido de endurecer o ordenamento penal, não surte o efeito prático que é a baixa da criminalização. No próximo bloco, o que pensa a população sobre o maior rigor para os presos por crimes hediondos? Num minuto, estamos de volta.